Olá, caros alunos, espero que todos estejam bem. Depois de nós estudarmos sobre os contratos mercantis, hoje nós entraremos nos contratos bancários, certo? E sem perda de tempo, falaremos agora de início do sistema financeiro, artigo 192 da Constituição Federal. O artigo 192, ele diz que o sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado do país, e a servir os interesses dessa coletividade em todas as partes que o compõem, abrangendo as cooperativas de crédito, e será regulado por leis complementares que disporão, inclusive, sobre a participação de capital estrangeiro nas instituições, que os integram. A redação é dada pela Emenda Constitucional número 40 de 2003. Qual é o objetivo? O meu objetivo para isso é o que, senhores? É desenvolver, um desenvolvimento, na verdade, equilibrado do país. E para servir aos interesses de quem? Dessa coletividade. Quanto às normatizações, nós vamos dizer que a lei complementar, essa emenda constitucional número 40 de 2003, traz uma desconstitucionalização da matéria relativa aos juros. Estabelecimentos de limites aí à política tarifária praticada pelas instituições financeiras e o Banco Central aí que estabelece esse limite de tarifas. O fundamento está, nós vamos ver que para a atuação da medida provisória, dentre as atribuições do Ministério Público, está o de zelar pelo serviço de relevância pública, aos direitos assegurados pela Constituição, artigo 129, segundo da Constituição Federal. Para o quê? Uma limitação das tarifas, conforme trazida aí, que eu falei para os senhores, do artigo 192 da CF, que diz o Sistema Financeiro Nacional deve ser estruturado a promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os interesses dessa coletividade. O artigo 170 caput da Constituição Federal também fala que uma das finalidades é que deve ser assegurada pela ordem econômica essa justiça social, sendo um dos princípios que deve ser observado por essa ordem econômica é a defesa do consumidor. Diante dos olhos voltados para essa jurisprudência, nós vamos observar que a instituição ela pode cobrar tarifa bancária pela liquidação antecipada do saldo do devedor, e os contratos celebrados antes da resolução da CMN, 3.516 de 2007, diz que sim, que ela pode fazer essa antecipação do saldo. Já os contratos firmados depois da resolução da CMN, da Lei 3.516 de 2007, é permitida desde que expressamente pactuada essa cobrança de tarifa de liquidação, antecipada de mútuos e contratos de arrendamento mercantil até a data dessa entrada em vigor da resolução 3.501 de 2007. Isso é um entendimento da terceira turma do STJ. Quanto aos contratos bancários, por ser uma atividade bancária, vai se entender que juridicamente a coleta e intermediação ou aplicação dos recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou também estrangeira. Um conceito que deflui automaticamente do artigo 17 da Lei 4.595 de 1964, aí, a Lei da Reforma Bancária. E o artigo 17, ele fala que considera-se instituições financeiras, para os efeitos de legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória essa coleta, a intermediação da aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros em moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valor de propriedade de terceiros. O parágrafo único, por sua vez, ele diz que para os efeitos dessa lei, a legislação em vigor equiparam-se as instituições financeiras às pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades referidas nesse artigo de forma permanente ou eventual,
Uma observação que se faça aqui é qual? Para os fins penais, o conceito de instituição financeira ele será mais restrito. O produto oferecido pelo banco ao mercado é o crédito automaticamente. Para exercer essa atividade bancária, é necessário a autorização governamental de competência do Banco Central, autarquia da União, integrante desse sistema financeiro nacional, a quem lhe atribui, entre outras, as funções de emitir a moeda, executar os serviços do meio circulante, controlar o capital estrangeiro e realizar as operações de redesconto e também empréstimo às instituições financeiras aqui. O exercício da atividade bancária sem autorização, né, a pena para o infrator é de reclusão de 1 até 4 anos, segundo a Lei 7.492, né, de artigo 16. A atividade bancária ela é regulada pela Lei 4.595 de 1964 e é exercida pelas instituições financeiras. Devem estas instituições, senhores, quando privadas, constituir-se sob a forma de sociedade anônima, com exceção das chamadas cooperativas de crédito. É possível que sejam empresas públicas, exemplo como a Caixa Econômica, né? Já os contratos bancários são aquelas modalidades contratuais formalizadas pelos bancos no exercício da sua atividade bancária e traz como finalidade coletar e intermediar ou aplicar recursos juntos aos agentes econômicos. Os seus requisitos têm que ter o quê? A presença de uma instituição financeira e em um dos polos dessa relação, mas a prestação que ela seja bancária. A atividade bancária, essa atividade que só pode ser realizada por instituição financeira, que é coletar, intermediar ou aplicar recursos junto a esses agentes financeiros. A divisão da atividade bancária, elas podem ser operações típicas e atípicas. Operações típicas, as relações com o crédito, né? Nesse contexto, quando as operações são típicas. Operação típicas ativas, o banco assume a sua posição de credor da obrigação principal. E operações típicas passivas, tem as ativas e as passivas. Nas passivas, o banco assume a posição de devedor da obrigação principal. Quanto a operações atípicas, as prestações de serviço acessórios ao cliente, como alocação de cofres ou de custódia de valores, pode ser realizada por outras sociedades empresárias que não necessariamente os bancos. As instituições financeiras e o Código do Consumidor, né, a norma do Código de Defesa do Consumidor, que reconhece essas instituições financeiras como fornecedor e a atividade por elas prestada como serviço, situações a possibilitarem o que? A aplicação dessas normas consumeristas, né, teve constitucionalidade reconhecida pelo quem? Pela Suprema Corte do país. E é um entendimento sacramentado entre o STJ e o STF. Entende a aplicação do CDC às instituições bancárias em caso de uma eventual ação contra o banco, cabe a chamada do CDC para auxiliá-los. O STJ simulou na súmula 297, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. O STF julgou improcedente a ADI 2591, a qual alegava inconstitucionalidade sob o fundamento de quê? De que o CDC é lei ordinária e o artigo 192 da CF exige a regulamentação do sistema financeiro se ocorrida aí por lei complementar nesse contexto. Quanto às súmulas do STJ sobre os contratos bancários, nós vamos ver a súmula 381, a súmula 379, a súmula 285, a 287, a súmula 288. A súmula 391, ela fala que nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício a abusividade dessas cláusulas de abusividade. A súmula 379, por sua vez, ela diz que nos contratos bancários não regidos por legislações específicas, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. Na súmula 285, nos contratos bancários posteriores ao Código do Consumidor, incide a multa moratória nele prevista.
Na súmula 287, a taxa básica financeira, essa TBF, né, que é a taxa básica financeira, não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários. A súmula 288, para finalizar, ela traz que as taxas de juros de longo prazo pode ser utilizada como indexador da correção monetária nos contratos bancários e aí por diante. Quanto aos sigilos das informações, a Lei Complementar número 105 de 2001, ela diz que o sigilo pode ser quebrado em qualquer fase do inquérito policial ou também do processo judicial. Artigo 1º e parágrafo 4º. Depende de quê? Depende de uma ordem do Poder Judiciário, depende de uma ordem também, pode ser do Poder Legislativo, pode ser por requisição da autoridade fiscal após iniciado o processo administrativo tributário, ou por requisição também do Banco Central, ou também requisição do CAD ou da CDE, né, na investigação da infração contra essa ordem econômica. Salvos nessas hipóteses, a divulgação constitui o quê? Como quebra de sigilo, punida com reclusão de 1 a 4 anos, né, trazida aí pela Lei Complementar número 105, artigo 10, artigo 10 dessa Lei Complementar. Esse tema sobre sigilo bancário, ele é um tema polêmico, tendo em vista que havia decisões favoráveis e também decisões contrárias à quebra do sigilo bancário, né? E aí tem os argumentos da Fazenda Pública e os argumentos dos contribuintes. Eu trago para os senhores um quadro sinótico que trata todos esses detalhes. Por exemplo, nessa argumentação da Fazenda Pública, a quebra é constitucional, pois é uma forma de realização do princípio da capacidade contributiva prevista no artigo 145, né, parte 1ª da CEF. Já quanto aos argumentos do contribuinte, a quebra é inconstitucional e porque fere os direitos à capacidade e intimidade, artigo 5º, inciso 10 e 12 da Constituição Federal. E assim por diante. Então tem um quadro, né? E aí nós vamos na cereja do bolo. O que decidiu o STF quanto a isso? Que as autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos estados, distritos federais e dos municípios, podem requisitar diretamente às instituições financeiras informações sobre as movimentações bancárias dos seus contribuintes. Essa possibilidade encontra-se prevista no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, que foi considerada constitucional pela Suprema Corte do país. Então, vale aqui ressaltar que os Estados-membros e os municípios somente podem obter informações previstas no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001, uma vez que regulamentada a matéria na forma análoga do Decreto Federal 3.724 de 2001 e observados os seguintes parâmetros: pertinência temática entre a obtenção da informação bancária e o tributo objeto da cobrança de procedimento administrativo instaurado, prévia notificação do contribuinte quanto à instauração do processo e todos os demais atos, sujeição do pedido de acesso a um superior hierárquico, existência de sistemas eletrônicos de segurança que fosse certificado e com registro de acesso, estabelecimento de mecanismo de efetivos de apuração e de correção de desvios, e o artigo 5º da Lei Complementar 105 de 2001 permite a obrigação e obriga, né, automaticamente as instituições financeiras a informarem periodicamente à Receita Federal as operações financeiras realizadas ali acima de determinado valor. Não é nula mais a condenação criminal lastreada em prova produzida no âmbito da Receita Federal do Brasil, tá? Por meio de obtenção das informações em instituições financeiras sem prévia autorização da quebra do sigilo bancário, se ressalte isso. E o STF também decidiu que são constitucionais o artigo 5º e 6º da Lei Complementar 105 de 2001, como eu já falei, que permitem o acesso direto da Receita à movimentação financeira dos contribuintes, assim por diante. Dos contratos bancários próprios, operações passivas, a instituição financeira ela assume o polo passivo
isto é, ela se torna devedora. São os contratos que têm função econômica de captação de recursos que necessita o Banco Central para o desenvolvimento da sua atividade. Os principais contratos de natureza, né, nesse contexto, são o depósito bancário, a conta corrente e a aplicação financeira. Quanto ao depósito bancário, o primeiro deles aqui, né, um dos principais, no depósito bancário, vulgarmente chamado de conta, uma pessoa depositante entrega no banco depositário determinada quantia em dinheiro, cabendo ao banco restituí-la na mesma espécie em data pré-determinada ou quando o depositante solicitar. Depósito bancário versus depósito irregular, ambos têm por objeto coisa fungível. Depósito bancário, ele exerce a propriedade dos valores depositados e o depósito irregular exerce uma mera custódia dos valores depositados. Quanto ao depósito bancário versus depósito mútuo, né? Em relação ao mútuo, ele vai haver ele diferencia, né? Diferencia-se pelo que? Diferencia-se o depósito bancário porque o depositante pode unilateralmente resgatar o objeto desse contrato. Contrato de depósito é um contrato real, isto é o que somente se aperfeiçoa com a entrega do dinheiro e à instituição financeira depositária. É um contrato autônomo porque independe da existência de outros. Trata-se de um contrato bancário próprio que se enquadra na categoria de operações passivas ou naquele em que o banco assume automaticamente o polo passivo da ação contratual, é o devedor. Espécie de contrato bancário, nós vamos dizer que o depósito à vista, o depósito a pré-aviso, o depósito a prazo fixo e o depósito bancário e conta corrente. Há quem diga que o depósito bancário é a mesma coisa que o contrato de conta corrente. Quanto o depósito a prazo, é no qual a restituição só pode ser solicitada após determinada data fixa no contrato. O depósito de pré-aviso é no qual quando solicitada, deve ser feita no banco num prazo contratualmente estipulado. Quanto o depósito à vista é quando o banco deve restituir imediatamente a quantia solicitada ao depositante aqui nesse contexto, tá? Conta corrente é por meio do qual deste contrato aí o banco se obriga a receber vários valores monetários entregues pelo correntista ou por terceiros e proceder também a pagamentos por ordem do mesmo correntista, utilizando desses recursos. O banco ele presta um verdadeiro serviço de administração de caixa para o correntista. É o contrato pelo qual o banco se obriga automaticamente a receber esses valores monetários entregues pelo correntista, utilizando-se desses recursos aí. É um contrato, né, nesse contexto, consensual, pode celebrá-lo sem que o correntista entregue de início qualquer dinheiro aí ao banco, ficando a conta de ser dotada por recursos pagos por terceiros devedores daquele banco ali. Investimentos e aplicações financeiras. É um contrato pelo qual o depositante autoriza o banco a quem emprega determinados mercados de capitais, ações, títulos de dívida pública e outros. O dinheiro é mantido em conta de depósito, né? As aplicações financeiras, elas organizam-se por meio de fundos estruturado de acordo com as diversas alternativas de investimento e também atendendo a regramento próprio, aprovado pela Comissão de Valores Imobiliários. O investidor é remunerado conforme resultados obtidos na aplicação de recursos do respectivo fundo. O banco não oferece uma garantia de manutenção da integralidade aí do capital investido. A garantia só existe quando está prevista expressamente no regimento do banco e no contrato de aplicação financeira. Assim, o banco não responde por eventuais perdas derivadas de oscilações por valor dos títulos que compõem o fundo, mas apenas pela má administração, ilegalidade ou descumprimento do regimento ou do contrato, tá certo? Mútuo bancário
e empréstimo bancário. Aqui são duas situações, que é nesse conceito, né? É o contrato por meio do qual o banco ele disponibiliza para o cliente uma determinada quantia, cabendo a este pagar o valor, né, ao banco, o valor correspondente com os acréscimos legais no prazo contratualmente aí estipulado. O mútuo é o mais importante contrato relacionado às operações ativas dos bancos. O banco mutuante, ele não assume nenhuma obrigação perante o mutuário, de modo que se pode afirmar a natureza unilateral desse contrato. Contrato de mútuo, trata-se de mútuo bancário, ao contrário do depósito, de uma operação ativos bancários, né, nesse contexto, ou seja, nesse contrato o banco assume o polo ativo da relação contratual, tornando-se aí o credor. Trata-se de um contrato real, tá? Uma vez que só pode se aperfeiçoar com a efetiva entrega da quantia emprestada ao cliente. É um contrato bilateral, já que o banco ele não assume nenhuma obrigação perante o mutuário. O contrato de mútuo admite a forma particular, sendo a escritura pública necessária ao houver a garantia hipotecária, que nesse caso cabe às obrigações do contrato restituir o valor corrigido monetariamente, arcar com juros de demais encargos até então, tá certo? Juros convencionados e instituições financeiras. Prevalece o posicionamento de que a lei de usura não é aplicada automaticamente, conforme entendimento majoritário nos tribunais. Cabe ao Conselho Monetário a limitação da taxa de juros, artigo 4º, inciso 9º da Lei 4.595 de 1964. Porém, a jurisprudência, senhores, ela limita a taxa de juros aplicada de forma abusiva, e o parâmetro que tem utilizado é a taxa média utilizada pelo mercado, princípio da boa-fé e usos e costumes. O STF, por sua vez, entende que mesmo incidindo as normas do CDC, né, ou aos contratos bancários, o simples fato de os juros terem sido contratados em patamar superior a 12%, bem como o simples fato de no período do contrato ter havido aí uma estabilidade inflacionária, não são suficientes para caracterizar a abusividade da taxa pactuada. O STF decidiu que não se aplica o artigo 591 do novo CPC, né, do novo Código Civil, perdão, em matéria de capitalização de juros bancários. E os juros remuneratórios não estão sujeitos a uma limitação, devendo ser cobrados na forma em que os ajustados entre os contratantes aí, tá certo? Quanto ao desconto bancário, né, o conceito que seria esse desconto bancário? É um contrato bancário pelo qual o banco descontador ele antecipa ao cliente descontário o valor de crédito deste contra terceiro, mesmo não vencido, recebendo tal crédito em cessão, deduzindo a importância relativa a despesas e juros. Quando se trata de título de crédito, a transferência se faz mediante endosso. Não confundir factoring, que não é um contrato bancário, consiste na antecipação de pagamento ao cliente, que em troca ele cede um determinado crédito, ainda que não vencido, contra ele mesmo ou contra terceiros. O desconto ele caracteriza pelo adiantamento de soma em dinheiro automático mediante essa transferência, né, de título de crédito não vencido. O descontário transfere ao banco o seu crédito e recebe deste uma importância correspondente ao seu valor deduzido de despesas, juros, comissões e outras parcelas aí contratualmente pactuadas. O contrato de desconto bancário, o banco descontador, ele antecipa ao cliente um descontário, né, o valor creditário deste contra terceiro, mesmo não vencido, recebendo tal crédito em cessão. É um contrato real, uma vez que só se aperfeiçoa com a efetiva entrega do instrumento de crédito ao banco. A responsabilidade do descontário
pela inadimplência, nesse contrato, ao contrário do que se verifica no contrato de faturização, o cliente garante ao banco o pagamento do crédito transferido e não apenas a existência da dívida. Se o devedor com quem o descontário entabulou a relação jurídica originária do crédito não honra a obrigação no vencimento, e aí não se confunde factoring, mais uma vez, que não é um contrato bancário. O descontário transfere ao banco o seu crédito e recebe deste uma importância correspondente ao seu valor deduzido de despesas, juros, comissões e outras parcelas aí. Redesconto. O redesconto é a operação pela qual o banco, não desejando aguardar o vencimento do título sobre o qual operou o desconto, para encaixar o seu montante, por sua vez ele desconta-o junto a outro banco, recuperando o capital, o próprio capital. A competência para realizá-la é exclusiva do Bacen Judice, no caso, nesse contexto. Quanto ao crédito documentário, o conceito é o contrato pelo qual o banco financia, o banco que financia se obriga a pagar a terceiros valores relativos aos negócios realizados por seu cliente mediante a apresentação de um conjunto de documentos, muito utilizado no comércio internacional, que corresponde a uma obrigação assumida por um banco, né, esse emissor, perante ao seu cliente. Ordenante, né, ordenante nesse caso, no sentido de proceder a pagamentos em favor de terceiro beneficiário contra a apresentação de documentos relacionados a negócio realizado, né, nesse contexto por estes documentos. Exemplo, importador pode contratar uma instituição financeira para que ela realize pagamento de acordo com as suas instruções em favor do exportador, quando este lhe exibir determinados documentos representativos das mercadorias dessas mercadorias transacionais, tá certo? Contrato de crédito documentário, nós vamos verificar que trata-se de um contrato autônomo. A confirmação da disponibilização do crédito dá-se por meio de carta de crédito. Ressalte-se aqui que a instituição financeira concedente do crédito documentário, ela não assume nenhuma responsabilidade em virtude de que da relação contratual estabelecida entre o ordenante e também o beneficiário nesse contexto. Senhores, chegamos ao final da nossa aula, fazer aqui um breve retrospecto desse contexto. Nós vimos aí os contratos bancários, o Sistema Nacional, né, o artigo 192 da Constituição Federal que o traz. Nós vimos os objetivos, a normatização, a fundamentação nesse contexto. Entramos nos contratos bancários em si, né? Vindo ali que um contrato bancário traz uma atividade bancária nesse contexto, e aí sobre os recursos financeiros. Depois nós vimos os requisitos para que essa instituição tenha e possa atuar, né? A divisão de atividade bancária, nós vimos as atípicas e as típicas nesse contexto, tá? Depois nós vimos as súmulas do STF quanto aos contratos bancários, as súmulas pertinentes, o sigilo das informações. Nós vimos que até então a Lei Complementar 105 de 2001, ela traz que o sigilo pode ser quebrado em qualquer fase do inquérito policial ou também da fase judicial, né? E as outras formas ali trazidas no contexto aí. Nós vimos também conforme decidiu o STF, a Suprema Corte, quanto aos contratos, ao sigilo bancário, né? Porque cabe a todos nós, cidadão comum aí, que tem nossas aplicações financeiras ou que temos recebimentos em nossas contas. Os contratos bancários próprios, né? Operações passivas, o depósito bancário, contrato de depósito, espécie de depósito bancário, conta corrente, investimentos e aplicação financeira, mútuo bancário, empréstimo bancário, né?
E aí nós vimos juros convencionais e instituições financeiras. Nós vamos ver que quando o banco cobra lá nas nossas contas, você vai ficar sempre, quando você entra no vermelho, você não sabe por quê. Porque esses juros convencionais e institucionais dessas instituições financeiras acabam tirando ali que entram esses juros referente ao que você tem de acordo no banco, conforme seus acordos ali com o banco. Desconto bancário, né? O redesconto e o crédito documentário, nós vimos também, que foi o último assunto dessa aula dessa aula de hoje. Logo mais à noite estaremos fazendo a nossa webconferência e para eventuais dúvidas, tirarmos eventuais dúvidas, pois é a nossa última aula, onde eu estarei dizendo para os senhores qual será o conteúdo que nós cobraremos em prova, tá certo? No mais, eu agradeço a todos e desejo uma boa aula para todos.